Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje celebramos o terceiro domingo de São Mateus. E no dia de hoje, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo nos deixou algumas palavras bastante esplendorosas, duras, mas também magnânimas, a respeito de o que é a natureza humana, em que consiste a natureza do ser humano. Nós, seres humanos, muitas vezes achamos que somos pessoas complicadas e complexas, mas a nossa natureza, de maneira alguma, é uma natureza complexa. Nós somos, na essência, essencialmente, pessoas simples, dotadas apenas de um coração simples, e nós aqui, muitas vezes, achamos, com a nossa mentalidade, que nós queremos as coisas de maneira complicada, que nós somos complicados e que a nossa vida em si tem que ser complicada ou complexa. Mas na verdade não é assim. Essencialmente o coração do homem, Deus nos fez com a natureza simples, e isso é provado pelas palavras de nosso Senhor, que nesse evangelho de hoje nos disse claramente: não podeis servir a dos senhores, porque naturalmente, pela vossa natureza que é simples, não podeis servir a dos senhores. Ou servirás a um e mal servirás o outro, ou amarás a um e odiarás o outro. Isso mostra que a nossa natureza humana, ela não pode de maneira alguma estar dividida. A dualidade humana, quando habita na mente de um homem, ela simplesmente o destrói. O destrói completamente, porque ele não faz nem uma coisa nem outra. A sua mente mingua, e a catástrofe é que essa pessoa está sempre realmente o que nós chamamos uma pessoa sem personalidade, mas não só isso, muito mais profundamente. Não trata apenas de uma questão de personalidade ou de psique. Trata-se até mesmo da profundeza da alma humana. Nosso âmago, nossas profundezas não foram feitas para estarem divididas. É impossível que um homem possa achar, nós até achamos que podemos levar uma vida complicada e complexa, mas a verdade é que não existe essa possibilidade. Isso se prova pelo largo do caminho. Uma pessoa que vive uma vida complicada nunca está vivendo, na verdade, a vida em si mesmo. Está sempre desgastando-se e nunca está satisfeito, porque, na verdade, nunca encontra a essência da vida, que é em si simples. Então, nosso Senhor nos disse muito claramente: não podeis servir a dos senhores, porque não podeis, claramente, servir a Deus ou ao diabo. Não podeis, de alguma maneira, servir a nosso Salvador ou servir ao demônio. Não podeis servir a Deus, ao reino dos céus, e em poucas palavras, às riquezas, que nosso Senhor utilizou como resumo de tudo que quer dizer o mundo, Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é as riquezas, e, em ultimato, tudo aquilo que diz respeito ao mundo, e suas posses, e suas paixões. E então, amados queridos cristãos ortodoxos, daí que vem para nós a seguinte realidade: uma vez que a nossa natureza é simples, e nós que queremos complicar a nossa vida, mas a nossa vida em si mesma não pode ser complexa, qual é o caminho que nós devemos traçar a fim de simplificar a nossa vida? Nosso Senhor nos disse que o demônio é muito astuto, muito enganador, e essa é a habilidade que ele age. Uma vez que ele sabe que nós não podemos servir a dois senhores, é claro que o demônio nunca irá se apresentar a nós e dizer: eu sou o mal, portanto sirva e adora-me, prostre diante de mim. Não é essa a atitude que Satanás tem para com os servos de Deus. Ele sabe que nós, no batismo, prometemos a Deus os nossos votos batismais, prometemos lealdade a nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, e claramente sabemos qual é o caminho dos mandamentos. E, portanto, efetivamente, o demônio não irá, de maneira alguma, se apresentar a nós, que somos aqueles que prometemos lealdade ao Senhor no batismo, de uma maneira direta. Ele não irá se apresentar dizendo que é o mal e que, portanto, que o mal seja adorado por nós. Ao contrário, as Escrituras e os Santos Padres nos ensinam que o demônio possui uma natureza astuta, por isso é chamado enganador. Ele é sutil, é como a serpente, sua maneira de agir. Então, como é que o demônio irá avançar para a tática de fazermos, portanto, aos poucos passarmos a adorar o mal em si mesmo? Usando de coisas, como o nosso Senhor nos admoestou de maneira claríssima, usando de coisas que em si não são pecaminosas, coisas até que nós, não é que apenas queremos, coisas que nós precisamos efetivamente. Não trata apenas de querer ou não querer, coisas que precisamos, como o nosso Senhor utilizou aqui: a comida, a bebida e até as vestes, nossa vestimenta. Essas coisas em si não sendo pecaminosas, e portanto não sendo proibidas, não sendo ilícitas, e nem tendo a aparência de mal delas, e porque realmente não são em si mesmas coisas más, são utilizadas pelo demônio, portanto, para que se aproxime gradativamente da natureza simples do homem, e faça com que, através dessas coisas que nós, não é que queremos simplesmente, nós precisamos de comida, bebida e vestes, ele aproxima de nós, através dessas coisas, para que possa então fazer com que nós deixemos aos poucos de adorar a Deus e passar a adorar a Mamon, ou seja, as riquezas e tudo o que é mundo. Mas aqui perguntamos: qual é a maneira que o Satanás utiliza
para, usando dessas coisas que se nos são pecaminosas, fazer com que nós passemos de adorar a Deus para gradativamente passarmos a adorar a Mamon, ou seja, ao demônio, ao mundo e suas paixões. Isso dá da seguinte maneira, que meus amados queridos cristãos ortodoxos, uma vez que o demônio é bastante astuto, ele utiliza daquilo que nós chamamos de nossa ansiedade. E quando ele utiliza nossa ansiedade, ele automaticamente usa da ferramenta da ansiedade para fazer com que gradativamente nós não passemos mais a confiar em Deus, mas passamos a confiar em nossa capacidade, em segurança de garantir para nós comida, bebida e vestimentas. E essa tática é tão bem sucedida que desde que o homem é homem até o fim do mundo, o demônio estará sempre arrebatando almas para si, através dessa sutileza de se não apresentar de cara, a princípio, com paixões, com nada pecaminoso, nem tampouco com o mal em si, mas ele apresenta-nos através de coisas que nós não é que só queremos, precisamos, e coisas lícitas e permissíveis, como comida, bebida e vestes. E qual é a maneira, então, que ele utiliza a ansiedade a fim de fazer com que nós passemos gradativamente da confiança cega em Deus para a confiança naquilo que é a nossa própria segurança e nossa própria capacidade dessas coisas? Ele utiliza exatamente do que eu acabei de vos dar, uma palavra-chave. Ele mingua aos poucos a confiança absoluta em Deus para a confiança em nós mesmos. Aqui ele começa aos poucos a fazer com que deixemos de servir a Deus para começar a servir a Mamon, ao mundo e às paixões. Porque é impossível para um homem confiar totalmente em Deus e ao mesmo tempo estar confiando em sua própria capacidade de adquirir coisas. Nós somos muito simples e nossa natureza humana é impossível de estar dividida desta maneira. É aí que começa uma guerra interior da chamada ansiedade pelas coisas deste mundo. Todos nós temos, nosso Senhor não disse que nós não deveríamos ter essas coisas. Quem entende isso mal, entende dessa maneira, entende isso de maneira muito má e uma maneira errônea. Quando nosso Senhor diz para nós que não sejais ansiosos por essas coisas como gentios, nosso Senhor não está dizendo no momento que não procurais essas coisas, não buscais essas coisas. É claro que nós não podemos cair no outro extremo, que muitos cristãos, infelizmente, caem em seus extremismos, seus fanatismos, de se paralisar em relação às conquistas do mundo, porque malinterpretam o que seria a simplicidade de alma para confiar. A palavra-chave é confiança total em Deus e não em si. Há uma diferença grande entre o extremo de confiar em Deus e não fazer o que está ao nosso alcance para adquirir as coisas que são necessárias. O que nosso Senhor disse não foi que não procurais essas coisas são necessárias a vós. Não ficais ansiosos por essas coisas. Por quê? Porque a ansiedade dentro do homem, quando ele está ansioso por essas coisas, automaticamente a sua confiança em Deus já mingua. E ainda que ele não perceba, cego ele vai ficando. Quanto mais ele fica cego, mais ele passa a não enxergar que Deus é o provedor, Deus é o Criador, e é Ele que, na verdade, sustenta qualquer um conforme Ele quer. Desde que façamos o que está em nosso alcance, desde que façamos aquilo que está em nosso dever, automaticamente temos total certeza de que Deus fará a parte dele de prover a que Ele quer. Ele é o provedor número 1, Ele é o Criador, Ele criou tudo do nada, Ele sabe como dividir os bens a que Ele queira, desde que façamos a nossa parte, é claro que sim. Isso não quer dizer que não trabalheis, vos paraliseis, não tenhais projetos, não desenvolvais uma visão de vida, não procurais empreendimentos. Isso não tem nada a ver com o que está sendo dito aqui. Ao contrário, um sinal de que o homem foi abençoado por Deus sempre foi e será, de que o seu negócio prospera, de que sua vida prospera. É claro que aqui não podemos fazer um rápido adendo de mais uma vez combater a falsa teologia ocidental da teologia da prosperidade. É exatamente o contrário do que nós estamos falando na teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade, com os protestantes e muitos outros heterodoxos vão adquirindo para si, e digamos até nós mesmos. Quantos de nós, mesmo ortodoxos, não são vítimas dessa moda da teologia da prosperidade que diz que, na verdade, significativamente, só é abençoado o homem quando ele tem riquezas e prosperidade? Bem, isso já é um outro extremo. Muitas vezes a bênção de Deus vem para nós com visitas de podas, e essas podas, como você sabe, são doenças, são fracassos, mas isso tampouco é a vida fechada de um homem, como outros cristãos católicos baseados em mortificações ou fanáticos baseados em todo tipo de falso asceticismo, pensam que, na verdade, o homem abençoado por Deus nunca prospera, está travado, um extremo, um paralítico. Outros seriam que o homem abençoado por Deus sempre, única, nunca, em nenhuma hipótese,
pode passar por tribulações, isso é até contra a própria Escritura, porque a Escritura claríssima diz que se queres, filho meu, entrar no caminho do Senhor, prepara tua alma para a tribulação. E através de muitas tribulações e sofrimentos, o justo entra no reino dos céus. A Escritura é claríssima sobre isso, logo, sejamos equilibrados e coerentes. A falta de coerência impede o homem de entender a Escritura e de colocar em prática os mandamentos. Portanto, qual é a coerência aqui? Voltando, a palavra-chave é a confiança. Isso é um movimento interior. Em que é que nós depositamos a confiança? Em Deus, absolutamente, como Criador e Provedor, ou em nossa capacidade, esforço e segurança de obter comida, vestes e bebida. Se interiormente a nossa confiança, portanto, é dada exclusivamente ao Criador, automaticamente ele vendo isso, desde que façamos a nossa parte, é claro, não fica. Se alguém ficar sentado esperando que do céu caia ouro e prosperidade, saúde, imunidade, como em épocas de epidemia, que as pessoas acham que ficando em casa, do nada brotará uma imunidade, uma pessoa super imune estará protegida de todo tipo que são bactérias e vírus. Isso é uma grande mentira, porque o ser humano é parte da natureza e não podemos nos vincular de nada que seria tipo de germes que estão no ar, em todo tipo de habitação. É uma ilusão achar que nós podemos... Aí está a prova de que até pela saúde do corpo, nós podemos rapidamente esquecer da confiança em Deus e estarmos completamente fadados à paralisia. Isso também não quer dizer que nós vamos tomar medidas prudentes. Como, por exemplo, nessa epidemia, o que seria a prudência que nós podemos ter, confiando em Deus, claro, acima de tudo, mas também fazer nossa parte. Comer bem. Comer bem, ter um modo de vida saudável, procurar comer coisas que despertam a nossa imunidade, perdoar o irmão, amar ao próximo. Todas essas medidas são salutares e necessárias e obrigatórias a todo ser humano, em qualquer época de todos os tempos. E, obviamente, isso significa confiar em Deus em primeiro lugar, mas também fazer o que está ao nosso alcance. Agora, ficar em casa esperando que o mundo caia não resolve nada, como vocês veem que os índices da epidemia e de mortalidade só crescem conforme mais as medidas são tomadas. E isso não resolveu e não resolverá nada por essa parte. O mesmo em relação às nossas riquezas. Quando pessoas realmente não têm a bênção de Deus, é óbvio que não vão prosperar em nada. Então, a primeira coisa é obter a bênção de Deus. E onde se obtém a bênção de Deus para obter comida, bebida e vestimenta? Seguindo os mandamentos. Aquele que segue os mandamentos, Deus automaticamente cuidará dele. E ele entrega-se de corpo e alma a Deus, e Deus, obviamente, sendo o Criador, cuidará dele. É óbvio que sim. Ou acaso, como diz nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, vós que tendes por pai, vós seres humanos sob sois malvados, acaso quando pedis um pão, vosso pai lhe entrega uma pedra? Quando pedis o ovo, vosso pai vos entrega uma serpente? Como nosso Senhor disse no Evangelho? Claro que não. Pedis e recebereis, batei e abri-vos a será aberto, buscais e achareis. Significa que todas as coisas são nos dadas por acréscimo. Desde que, em primeiro lugar, busquemos o reino do céu e sua justiça. Em poucas palavras, o que significa buscar o reino do céu e sua justiça em primeiro lugar? Ter confiança. A palavra-chave é confiança absoluta em Deus, de que Ele proverá por nós, desde que façamos o que está em nosso alcance. Cada dia. Não precisa. A ansiedade do dia de amanhã é para os gentios. A nós, como diz o Senhor, basta a lida do dia de hoje. O que está ao nosso alcance, podemos fazer hoje, dormamos com a consciência limpa. Ao dia de amanhã, Ele nos iluminará, nos mostrará pessoas, ou livros, ou capacidade intelectual, ou capacidade física, ou relações humanas, que nos dão e não fazer com que as coisas aconteçam. É questão de tempo. No tempo dele, desde que confiemos nele, fazendo o que está ao nosso alcance, Ele ajeita tudo e, comprovadamente, vocês sabem pela experiência, quando nós colocamos o reino dos céus em primeiro lugar, Deus não demora e rapidamente começa a ajeitar a nossa vida de uma maneira como se nós parássemos tudo e hoje começássemos a ajeitar a nossa vida sem pensar em Deus, jamais conseguiríamos ajeitar tanto a vida de maneira tão perfeita como quando nós colocamos o reino dos céus em primeiro lugar e rapidamente Ele começa a ajeitar a vida de casais, de pessoas solteiras, de monges, de monjas, e essas pessoas têm consciência rápida de que ainda que elas tivessem dedicado toda a vida para seus projetos, se não tivesse a bênção de Deus, jamais teriam chegado tão perfeita em uma sincronia, numa tal simbiose, onde tudo parece que está girando em função nossa. Não no sentido de orgulho, mas que as coisas para aqueles que creem em Deus, como diz São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que temem a Deus. E isso se vê na prática, desde que sigamos os mandamentos com confiança absoluta no nosso Criador. Entretanto, quando nós não fazemos isso, e a nossa atenção vai fraquejando, a nossa vigilância, e a nossa confiança vai minguando para, na verdade, confiamos em Deus mais ou menos, e então a nossa fé se abala e vamos tentando fazer as coisas na nossa própria capacidade, confiando em nossa força, em nossa segurança e nossa garantia de que podemos, melhor do que Deus, conseguir ajeitar as coisas da maneira que queremos. O que acontece é que aí entra a parte do engano de Satanás. Ele gradativamente passa a macular a nossa mente, roubar a nossa confiança de Deus para essas coisas
que ensinam são pecaminosas, a princípio, comida, bebida e vestes, casa, abrigo e salário, seja o que for. E então, quando ele vê que nós estamos cansados da confiança em Deus, e passamos a querer confiar em nossos projetos, automaticamente, quando esse movimento interior ocorre, então Satanás passa a usar essas coisas e apresenta camuflado nelas as paixões. Da comida pode surgir bebida, pode surgir gula, imperceptivelmente. Da gula pode surgir todo tipo de prazeres e liberdade. Depois disso pode vir a surgir todo tipo de tristezas, o que chamamos de uma certa depressão. Depois ira, depois da ira, a síria quando eu do meu dia, ao qual ninguém pode sair se não for a grande misericórdia de Deus, que chamamos o homem paralítico e nocauteado. O homem completamente, vamos dizer assim, em alto grau de depressão, devido às paixões. Alguém que queira se livrar da depressão, aceite isso como arrependimento pelos seus pecados. Em primeiro lugar, seja humilde, aceite a depressão como arrependimento por ser um pecador. E depois disso, passe a limpar-se com lágrimas e verá que a depressão sairá e grande alegria interior entrará. Não há outro remédio para a depressão, senão o que nossos pais ensinam através de sua medicina patrística. Depois disso, quando o demônio apresenta, portanto, essas coisas, e as pessoas vão perdendo a confiança em Deus e vão ganhando confiança em si, já não estão confiando em si. Na verdade, estão fazendo um secreto pacto com Satanás e Mamon. Mamon e todo o seu mundo, suas paixões, suas regras, o que nós chamamos de sistema, e alguns gostam de chamar isso, na linguagem moderna, do sistema, outros gostam de chamar isso todo tipo de establishment, ou seja, toda essa terminologia da palavra inglesa, que significa todo o mecanismo que o mundo gira, onde as pessoas hoje de fato creem nisso, vocês sabem. Chegamos ao ponto das pessoas loucas, elas creem que o governo, que o establishment, que o Estado, que alguma instituição sempre poderá resolver os seus problemas. E fadados ao fracasso pessoal, creem em uma certa coletividade, que não é a comunidade que foi criada por Deus, a natureza humana, ou as comunidades que têm total potencial de curar o homem, como disse São Basílio. Que nós não somos feitos como selvagens para ver como solitários aí zanzando para ali e para colar. Mas a comunidade, ou seja, a vida em torno de Deus e da Eucaristia com os irmãos, essa noção de comunidade, a noção que a natureza humana cria os seus cenóbios, seja para os monges, seja as comunidades locais, das paróquias, para aquilo que são os cristãos leigos, as pessoas não têm essa noção mais de comunidade como nós temos. Como nós temos a Eucaristia nos obriga, nos segura contra o nosso caráter e egoísmo, de que nós precisamos estar unidos em torno de um núcleo, que é a Eucaristia. Como o mundo não tem Eucaristia, até a mínima noção de comunidade, de tribalismo, de mutualismo já não existe mais. E como não possui essa força do todo, infelizmente você sabe, as partes quebradas, soltas, não significam nada. Ao contrário, como você sabe, até na própria linguagem ecológica ou de sabedoria popular, até no que significa, como veremos amanhã na festa de São Pedro e São Paulo, a catolicidade da igreja, como podemos dizer assim, resume para nós de que o todo sempre é maior que a soma de suas partes. Portanto, nós devemos depositar confiança em Deus e que Ele nos formará sempre uma comunidade em algum local do mundo que nos ajudará para que nós, como os Atos Apóstolos, colocando tudo em comum, não havia ninguém que passava necessidade. Para o mundo isso é utopia. Para o socialismo e comunismo, virou um sistema ideológico, que também não funcionou. Mas para nós cristãos é nosso estilo de vida. Naturalmente, sem um tipo de demagogia, sem um tipo de fanatismos ou utopias, aquele que vive em toda a Eucaristia de Deus, Deus com sua força poderosa, faz com que todos vivam conforme o necessário para todos e não falta nada para ninguém. Esse milagre ocorre nos mosteiros e também ocorre nas comunidades que de fato vivem o cristianismo. Agora eu vos pergunto, onde é que se vive em prática essas coisas hoje em dia? Diga-me quais são as paróquias e comunidades por aí que estão realmente colocando em prática o mandamento de vivam em torno de todos, em torno de Cristo, e Cristo será tudo em todos. Isso virou balela. É por isso que realmente o cristianismo hoje em dia já não é mais conhecido, as pessoas não entendem que essa é a maneira de viver o cristianismo em primeiro lugar. Depois nós podemos falar de outras coisas, mas em primeiro lugar, como diz São João de Constrar, primeiro lugar, acima de tudo, provei um teto. Aí depois podemos falar de outras coisas em relação ao cristianismo. Primeira coisa, provei um abrigo e um teto para o próximo. Aí depois vamos falar de teologia ou qualquer outro tipo de coisa. Nosso padre Pantaleão de Boston era tão enfático nisso, que ele dizia, se toda a nossa obra deste monastério fundado em Boston não for fundada na caridade, automaticamente todo o demais que vier não tem valor nenhum. Por isso, quando viajava à Terra Santa, a cada 2 anos ou todo ano, sempre passava o ano inteiro recolhendo doações entre os americanos, para que quando fosse a Terra Santa levasse esmolas suficientes para aquela multidão de mendigos que jazem na Terra Santa, e por isso, milagrosamente, em pleno século XX,
Quem diria que quando o padre Panteleimon se colocava hospedado no certo hotel em Jerusalém, quando sabiam que ele havia chegado nos Estados Unidos, fileiras e fileiras de mendigos estavam das portas do hotel, aguardando que ele descesse e começasse a sua filantropia. Nos tempos de hoje, uma cena dessa era algo realmente como que um milagre de nossos tempos, porque esse tipo de caridade já nem existe hoje em dia. Mas isso que eu quero vos dizer, é que quando confiamos em Deus, Ele moverá tudo ao nosso redor, desde que estejamos colocando o reino dos céus, sua justiça em primeiro lugar, todo o demais será por acréscimo. Em primeiro lugar, uma comunidade capaz de nos nutrir e nos dar tudo aquilo que, em primeiro lugar, a força espiritual, o alimento espiritual, que é o nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, através de seus milagrosos, santificantes, vivificantes, dons ressurrectos de seu corpo e sangue. E o demais, se Ele nos deu o seu corpo e sangue ressurrectos, dotado de vida eterna, o que é um pão de trigo, ou de milho, ou de farinha de mandioca, para aquele que recebe o próprio corpo de Cristo? É ridículo. É ridículo que nós nos troquemos a nossa ansiedade, a nossa euforia por coisas desse mundo, sendo que nós cristãos sabemos que em todas as liturgias, sejam as típicas ou as liturgias, nós temos o corpo e sangue de Deus provido no altar pelo pai da comunidade, que é o sacerdote, o bispo, seja quem for, e a seus filhos. Se Deus, que é Pai no céu, cria um Pai na terra para que nós estejamos alimentados com o corpo e sangue de Deus, o que mais Ele não pode nos dar? É ridículo, é até uma blasfêmia nós ficarmos preocupados por essas coisas, sendo que Deus simplesmente nos deu a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, a deificação. Se Ele nos deu essas coisas, quanto mais nos dará as coisas que são como o estalar de dedos para o Criador. Para que vocês fixem mais essa ideia de como o demônio vai automaticamente manipulando a nossa mente, quando tira a nossa confiança absoluta em Deus. E como nós somos simples, ou confiamos absolutamente em Deus, ou confiamos em nós mesmos, que na verdade significa estar sendo driblado pelo demônio na mente. Para que entendam como isso é profundo, São Macário Grande e os nossos santos padres nos ensinam algo extremamente magnânimo em relação ao dia desse sermão de hoje e desse evangelho baseado nas explicações de São Macário. E uma de suas homilias, São Macário Grande nos diz que quando o homem é testado, e todos nós somos testados na fé, sobre a confiança em Deus em relação às coisas materiais, ele está aí diante de um teste. Todos nós, velhos ou jovens, especialmente os pais de família, sofrem um martírio dentro de si, entre essa luta para onde é que o coração nosso vai tender. A confiança em Deus para sobreviver o dia de amanhã, ou a confiança em nós mesmos, ou o medo. O medo que já é um pecado grande, se nós temos medo é um pecado grande. Temer que Deus não proverá por nós é vacilo na fé. E o vacilo da fé é um grande pecado. Há que confessar esse pecado constantemente, aqueles que vacilam na fé. Portanto, e todos nós vacilamos, e por isso a confissão é um remédio essencial para a vida. Manter até a manutenção da fé, é necessário manter a fé através do arrependimento, como ensina São Teófano. Sem o arrependimento constante, a fé também desaparece com o tempo. Portanto, São Macário nos diz o seguinte: todo homem que é testado das questões materiais, ele está diante de um teste de fé. Um teste de fé, se ele confia em Deus absolutamente, ou se ele confia em si mesmo e nas suas garantias, mas não só um teste de fé para as coisas materiais. São Macário nos diz que quando o homem chega nesse teste a respeito de quem ele deposita a sua esperança para com as coisas materiais, não só ele pode estar vacilando na fé nesta vida para as coisas que Deus nos dá visíveis, mas é um indicador e uma prova, em primeiro lugar, a nós mesmos, se nós confiamos ou não nas coisas que Deus nos prometeu, celestiais. O que quero dizer com isso? Todos os credos nós professamos que nós cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e depois no final nós terminamos: e espero a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. O indicativo de São Macário, se nós sabemos realmente, se confiamos e esperamos, se isso é real para nós, se é palpável já nesta vida, se realmente nós confiamos e acreditamos que Deus, na vida futura, nos dará o reino dos céus, sua justiça, um lugar e uma mansão no reino dos céus, como Ele prometeu, e realmente que esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. Se isso é verdade para nós, diz São Macário, uma prova para nós, se realmente acreditamos que nosso Pai Celestial nos salvará, romperá nossas paixões e nos dará a graça de obtermos a Jerusalém Celeste, a prova disso, nós cremos nessas coisas de fato, é quanto nas coisas materiais nós temos confiança absoluta de que Ele não nos deixará passar necessidade. Podemos passar dificuldades, mas
miséria, abandono total, sempre, para todo sempre, isso não ocorre com aquele que confia em Deus. Às vezes podemos passar fome e uma época de provação, mas dizer que isso será o nosso estilo de vida porque queremos em Deus, isso não existe. Aquele que quer em Deus, Deus cuida dele. Talvez o purifique por um tempo, por 2 tempos, mas ele sempre irá ajeitar as coisas. No final, sempre tudo é melhor com Deus. Se nós confiamos nisso, significa que então é a prova para nós de que se confiamos nas coisas materiais desta vida, que Deus pode nos dar elas, as materiais são tão fáceis para o Criador, que criou tudo nada, é a prova para nós de São Macário, de que nós também cremos, de que Ele está preparando para nós, primeiro, a salvação, que é possível que um homem tão pecador como nós mesmos, quando olhamos nosso coração, é tão difícil imaginar que nós podemos ser salvos, que nesse momento a nossa fé já começa a vacilar. E aí, será que eu tenho jeito? Bem, uma prova de que se você crê que Deus pode te limpar e ser o seu salvador, mesmo sendo um homem tão pecaminoso, é se você quer primeiro que Ele pode te dar as coisas materiais, conforme Ele quiser. Agora, se nós não cremos nisso, significa de São Macário que nós realmente já nem cremos, e nem de fato nossa fé é verdadeira, sobre as coisas eternas e celestiais. Vejam, meus amados queridos cristãos ortodoxos, como em São Macário, esse ensinamento sobre a confiança em Deus nas coisas materiais ganha agora uma amplitude e uma magnitude eternas. Por quê? Porque agora, segundo o ensinamento de São Macário, a fé de que Deus provê para nós as coisas conforme Ele quer, desde que busquemos o reino dos céus e justiça em primeiro lugar, agora esta fé nas coisas materiais em Deus ganha uma amplitude e uma magnitude eternas, porque será a prova e a garantia, se nós cremos, que Ele pode nos salvar e nos garantir a salvação, como nós confessamos no credo, que esperamos confesso o seu batismo, espera a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. Se isso é real para nós, e queremos provar se isso realmente é real para nós, significa que antes nós temos total confiança absoluta de que Deus é o nosso provedor e não temos nenhuma ansiedade para as coisas deste mundo. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, tratemos de orar a Deus para que Ele nos fortaleça, nos dê constante arrependimento, como nos ensina São Teófilo Recluso, e o constante arrependimento vai aumentando a capacidade do homem ter fé. Quando o homem não luta pelo arrependimento, até a sua fé, que ele tem, pouca que é, deixará de existir com o tempo. Mas quanto mais ele luta no arrependimento, mais Deus também vai dando a fé. A fé não é algo que nós podemos nascer com ela. A fé é algo que se adquire para quem pede, como disse São João de Constrá. Quando em sua época, várias pessoas que não acreditavam em Deus, mas por algum motivo eram atraídas pela força de sua liturgia. E mesmo não crendo em Deus, quando menos viu, estavam ali, dentro da catedral. Sentiu a tal força exuberante, vinda da catedral de Constrá, que entravam na catedral de Santo André, e ficavam ali sem acreditar em Deus e assistindo São João e não sabiam nem porquê. Que ímã era esse que as atraía para isso? E no final da liturgia perguntavam, Padre João, não sei, eu sou ateu, não creio em Deus, e nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas conforme o senhor celebrava a liturgia, uma força me impelia a vir aqui, eu quero alguma explicação. E ele dizia e explicava que conhecimento, sabedoria, é luz. Que não há como adquirir conhecimento e sabedoria por si mesmo. O conhecimento e sabedoria é dado para aqueles que pedem. A fé é algo que é dado, e por isso ele diz que não há como explicar, não há palavras para ficar explicando por que ele tem fé. Pessoas perguntam, de onde o senhor tira essa fé? De onde o senhor vê esses milagres serem realizados com tanta proeminência? Nós não cremos em nada disso, mas estamos aqui perguntando ao Senhor porque uma força grande nos impele até a tua liturgia. Ele dizia, desculpe-me, mas não há explicação para isso. Fé, ninguém nasce com ela. Ela é dada para quem o pede. Se vocês pedirem fé, então a luz que é o conhecimento, um dia vos iluminará e vocês entenderão o que é que eu estou vivendo aqui nesta liturgia. Nosso grande profeta dos Deus vivos, João de Constrá, lidando com as pessoas incrédulas, tal como os profetas lidavam na época do antigo Israel. Portanto, peçamos a Deus no arrependimento constante, o dom da fé, e Ele irá nos fortalecer, conforme nós nutrimos os mandamentos e o arrependimento, então nosso Senhor fará mais fácil com que tenhamos a constante relacionamento com Ele. Ter um relacionamento vivo com Deus, para aquele que tem um relacionamento vivo com o seu Deus, obviamente ele não passa todos os dias pensando, que comerei, que beberei, com que me vestirei, para nos envergonhar e mostrar que isso é um pensamento ridículo. Nosso Senhor nos envergonhou com seres inanimados. Primeiro com os pássaros, que não têm presas para caçar. No máximo possuem garras e bicos, mas não possuem nenhum tipo de voracidade, não possuem nenhum tipo de explosão muscular para caçar uma presa. São pássaros, só possuem bicos, uma anatomia privilegiada para somente comer grãos ou pequenos insetos, algo singelo.
Se até esses não precisam caçar, e Deus provê para eles, quanto mais vós, homens de pouca fé. Depois o Senhor nos envergonhou, até mesmo com exemplos dos lírios, que são coisas mais sensíveis que pássaros. E nos diz que em relação às vestes, nem Salomão no auge de sua glória, mas Salomão que possuía talheres e colheres e facas de ouro maciço, assim como pratos, nem ele nunca se vestiu tão gloriosamente como os lírios do campo. Não sois mais que lírios, que hoje nasce, amanhã e pela tarde já é jogado no forno? Veja, nós nos envergonha como ser singelo como pássaro, nos envergonha como seres vegetais e completamente imóveis como os vegetais, e portanto nos coloca aqui vós, que sois animais, mas não são animais dotados de todo tipo da concepção, o auge da criação, vós que sois seres humanos, dotados do máximo da complexidade do reino animal. Que outro animal é tão complexo quanto o ser humano em termos de habilidade, de caçar, de prover, de planejar? Além disso, tens intelecto, possuís alma, possuís um coração, minha imagem. Não acheis que comparado aos pássaros e lírios é ridículo que gasteis vossa ansiedade, procurando pelas coisas como que comeremos, que beberemos. A isso se dão os pagãos, e por isso servem a Mamon. A vós, se queres servir a Deus, então buscais em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e o demais vos será dado por acréscimo. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos, pelas orações do seu príncipe, até o toque de Virgem Maria, e todos os santos. Amém. Amém.